Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar, para começar o seu dia bem informado. Hoje é dia 28 de fevereiro, o mês está terminando, mas o Manhã no Ar começa agora e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Adolescente de Barcelos que sobreviveu à raiva humana, agora vai começar tratamento de reabilitação. Matheus dos Santos da Silva, de 14 anos, é o segundo paciente do Brasil que sobreviveu ao vírus da raiva, o quinto no mundo. Na área policial, casa invadida e família feita refém no Cidade de Deus. Os bandidos levaram até o carro na fuga. O único sobrevivente de acidente aéreo que matou 4 pessoas na semana passada é transferido para Manaus. É transferido para terminar o tratamento em São Paulo. Atenção, estudantes, 200 vagas de estágio remunerados são abertas. E no quadro Na Ponta do Lápis de hoje, como o consumidor deve ficar atento a cobranças indevidas nas faturas e taxas de banco. São tantas siglas e tarifas cobradas pelos bancos que fica difícil saber o que cada uma significa. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, são 6 horas 2 minutos, já estou ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples, manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. Basta deixar o seu recadinho na nossa página no Facebook, digita Manhã no Ar e interage com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. 550 trouxinhas de drogas foram apreendidas pela polícia. Elas estavam em posse de um homem que é suspeito de comandar o tráfico de entorpecentes no bairro Santa Inês. 2 da tarde, essa foi a hora que os policiais receberam a denúncia anônima. A informação dizia que aquele jovem ali, o Fabrício da Silva Passos, de 25 anos, estava na rua A, na comunidade Santa Inês, na zona leste de Manaus, e que estaria traficando drogas. Ele seria o comandante da região. Os policiais então foram até o local e quando chegaram lá, encontraram o Fabrício, que aparentou estar um pouco nervoso ao perceber a presença dos policiais. Os policiais então entraram na casa do Fabrício e dentro desta mala aqui, olha só o que os policiais encontraram. Toda essa quantidade de drogas. Aqui são mais de 500 kits que no mundo do tráfico, eles justamente colocam uma trouxinha de pasta base e outra de oxi. Dinheiro, balança de precisão também. Resultado, o Fabrício foi preso e agora está aqui no 30º Distrito Integrado de Polícia. Eu vou conversar agora com o delegado Rafael Guevara, que vai nos detalhar mais o caso. Delegado, ele já tem passagens pela polícia? Trata-se aí de um homem perigoso, conhecido e já acostumado a traficar drogas na região? Não, aparentemente é a primeira vez que ele foi preso, né? Então, houve denúncias anônimas para o 181, os policiais da CEAOP fizeram a diligência e conseguiram confirmar a veracidade da denúncia e efetuar a prisão desse rapaz aí. Na kitnet dele havia essa mala com essa quantidade grande, né, de drogas. São 550 kits contendo pasta base, oxi e mais algumas porções de droga, né, que aparentemente eles ainda iriam montar mais kits. Então, os policiais deram voz de prisão para ele, conduziram para cá, por ser a delegacia da área, para fazer os procedimentos em relação ao flagrante. Agora, com a exposição dele, né, que agora está aparecendo aqui em nossa reportagem, é possível que outras pessoas o reconheçam de alguns outros crimes. Como é que as pessoas podem fazer para denunciar? Olha, caso queiram denunciar diretamente na delegacia, podem vir aqui na delegacia do 30º DIP ou, que se não quiserem se identificar, por meio do 181. Agora, nesses casos, eu estou vendo ali que ele aparenta estar um pouco tranquilo. O que é que ele disse? Qual foi a desculpa? Ele assumiu mesmo diante do flagrante? Ele alegou que estava guardando a droga e queria receber algum valor em dinheiro, mas não disse para quem ele estaria guardando essa droga. Vai responder tráfico de drogas e associação para o tráfico? Isso, ele vai responder por tráfico de drogas, até porque guardar também já configura o crime.
e amanhã vai ser encaminhado para audiência de custódia, para ver se a justiça converte em preventiva ou ele vai responder em liberdade. E o homem foi preso com arma e munições no bairro Alvorada. O curioso é que a pistola apreendida pertence ao Exército Brasileiro. A ocorrência foi aqui na Rua 11 do bairro Alvorada 3, inclusive uma das ruas mais movimentadas aqui da área. Foi na madrugada desta terça-feira, por volta das 3 horas, quando a Polícia Militar da Força Tática recebeu uma denúncia anônima de que um homem estaria vendendo drogas aqui nesta rua. Eles fizeram um monitoramento aqui do local e realmente encontraram um suspeito com as mesmas características feitas na denúncia. Ele foi identificado como Jorge Luiz Gonzaga Oliveira, de 18 anos. Ele foi capturado pelos policiais, mas o que chamou a atenção é que junto com ele foram apreendidos armamentos e munições que pertencem ao Exército Brasileiro. Só para você ter uma ideia, a polícia apreendeu com ele uma arma de fogo, pistola de 9 milímetros registrada como pertencente ao Exército Brasileiro, 23 munições do mesmo calibre intactas, 2 munições calibre 7,62 milímetros também intactas, 3 grandes porções de 300 gramas de maconha, 3 porções de 150 gramas de pasta à base de cocaína, 2 porções de 100 gramas de ox, 46 trouxinhas de ox, 22 trouxinhas de pasta à base de cocaína e 3 aparelhos celulares. Todo esse material estava com ele. Ele foi levado para o 10º Distrito Integrado de Polícia. E 2 homens foram presos suspeitos de cometerem arrastões no bairro Cidade de Deus. A dupla ainda tentou fugir da polícia, mas não deu certo. Com eles foram encontrados celulares e uma moto roubada. Preste atenção nesses 2 jovens que aparecem nas imagens. O da esquerda, esse que está sem camisa, é o Ocimar Monteiro. Ao lado, o Cristiano Batista. Eles foram presos na tarde desta terça-feira, após cometerem uma série de arrastões aqui pelo bairro Cidade de Deus. 1 da tarde, eles estavam trafegando aqui pela Avenida Nossa Senhora da Conceição. Mesmo próximo ao 13º Distrito Integrado de Polícia, eles não se intimidaram e já se preparavam para cometerem mais um assalto. Só que eles não contavam que uma viatura da Polícia Militar iria aparecer no local. Assim que o Cristiano e o Ocimar viram a viatura, tentaram fugir na moto, mas de nada adiantou. Os policiais conseguiram abordar os suspeitos. Com um deles, foi encontrado uma pistola, aquela chamada do tipo simulacro de brinquedo, na cintura. Já com o outro, vários celulares roubados das vítimas. E ainda, a moto em que eles estavam trafegando aqui pela Avenida Nossa Senhora da Conceição tinha queixa de roubo. Resultado, a casa caiu e agora eles estão aqui na delegacia e à disposição da Justiça. Eles foram conduzidos para cá para o 13º DIP e aqui já se encontravam algumas vítimas do fato. Foi dado voz de prisão, eles foram presos em flagrante. Juntamente com a motocicleta e os celulares, tudo foi apreendido e apresentado aqui na delegacia. Eles já são conhecidos da polícia, já têm passagens? Não, ainda eles não são conhecidos da polícia, só que a gente sabe que eles estavam com a motocicleta roubada, a gente fez contato com o proprietário, para ele entrar em contato aqui na delegacia. E na zona norte da cidade, um casal foi preso suspeito de assaltar um motorista de aplicativo. Eles levaram o carro da vítima, mas a polícia conseguiu rastrear o veículo que foi encontrado na casa de uma adolescente de 17 anos, que também fazia parte do assalto. Esses suspeitos foram presos em flagrante 3 horas depois desse assalto. A vítima, de 43 anos, o motorista de um aplicativo de mobilidade urbana, veio até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência e informou que o veículo tinha um rastreador. Imediatamente, os policiais foram em busca desse carro, encontraram esse veículo na casa de uma adolescente de 17 anos, no bairro Nova Cidade. Ela estava escondendo esse veículo e foi ela quem indicou onde esses suspeitos estavam. Eles foram presos em flagrante e foram identificados como Flávio José Garcia
Garcia, de 28 anos, e o Ayla Albuquerque Lima, de 19 anos. Esse motorista contou exatamente como esse crime aconteceu. Ele recebeu um chamado através de um aplicativo, foi até o local, fez a corrida normalmente e, ao chegar ao destino, descobriu, na verdade, que se tratava de um assalto. O delegado explica pra gente, já tinha uma terceira pessoa, um terceiro suspeito aguardando esse casal. O casal que chamou pelo aplicativo levou até um local onde esse terceiro elemento estava, já com a sua função pré-definida. Ele seria o responsável por pegar esse veículo e levar até a casa da adolescente. A adolescente também ficou responsável por limpar o local para o veículo ficar guardado lá dentro. A gente, inclusive, mostra para você aqui de casa, veja só, essa arma que foi utilizada para praticar esse assalto. O celular também foi apreendido e o aparelho de som desse veículo. Delegado, eles arquitetaram esse crime, vocês descobriram, inclusive, mais tarde, conversas através do aplicativo, né? Cada um tinha ali a sua função específica. Sim, cada um era bem definida, tudo arquitetado pelo Júlio, ele que é o grande mentor dessa associação criminosa, ele que definiu a tarefa de cada um. Inclusive, no telefone da adolescente, nós conseguimos perceber que, para hoje, já estaria marcado um outro crime. Já teria a vítima definida, o veículo dessa vítima. A adolescente serviria de isca para atrair a vítima até o grupo. Eles efetuariam novamente um roubo com as mesmas características que foi cometido contra o motorista do aplicativo. As mensagens mostram o que iria acontecer? Provavelmente, pelas conversas que estão nos celulares, esse veículo seria revendido, como também seria revendido o veículo que seria objeto do crime de hoje. Duas pessoas, dois suspeitos foram presos em flagrante, a menor foi apreendida, outras duas pessoas também estão envolvidas nesse caso, elas já foram identificadas? Sim, uma delas foi identificada e qualificada, inclusive a vítima o reconheceu, foi a pessoa que estava portando essa arma de fogo e anunciou o roubo no interior do veículo. A outra pessoa, a gente está procurando a qualificação ainda, não temos uma foto, mas as investigações indicarão esse elemento que está faltando. Essa menor de idade, inclusive, já foi encaminhada à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E esses dois suspeitos vão responder por quais crimes? Nessa situação, eles responderão por roubo majorado, associação criminosa majorada e corrupção de menores, tendo em vista que eles aliciaram uma menor para a prática do crime. E um mototaxista foi morto na tarde de ontem durante um assalto no bairro Grande Vitória. Quem tem os detalhes desse caso é o repórter Danilo Alves, que já está ao vivo com a gente. Olá, Danilo, bom dia. Ele teria reagido ao assalto? Sim, Adriane, ele reagiu ao assalto segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência. Muito bom dia para você, bom dia a todos que assistem a gente. Foi na tarde desta terça-feira lá na rua Resende, que fica na comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho. Segundo os policiais militares, dois homens, na verdade, um maior de idade e um menor. O maior foi identificado como Fabiano da Silva de Souza, de 21 anos, e um adolescente de 17 anos. Os dois são suspeitos de terem assassinado o mototaxista Paulo de Tarso Mendes Cardoso, filho de 53 anos. Ele estava de serviço lá na rua Resende também, e logo que estava em sua moto, pronto para poder trabalhar, os dois começaram ali a falar para ele que era um assalto quando o abordaram, e logo depois, para tentar ali se desvencilhar dos bandidos e, lógico, evitar que o veículo dele, o veículo que ele trabalhasse, fosse roubado, ele reagiu. Ele afastou os dois homens, os dois jovens, para fora, para fora da calçada, porque ele estava numa calçada bem próxima a uma parada de ônibus. Mas os adolescentes, no caso o adolescente maior de idade, não ouviram e também reagiram, o esfaqueando no pescoço e também na região do abdômen. Depois que o Paulo de Tarso foi levado pelas pessoas que estavam lá no local ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, enquanto isso, o Fabiano e o adolescente recebiam ali agressões também das pessoas, dos moradores, dos comerciantes que ali estavam, e depois a polícia militar chegou para acabar ali com a confusão e levou os dois também para o hospital e pronto-socorro João Lúcio. Os dois foram atendidos. O maior foi levado para o 14º Distrito Integrado de Polícia e o menor para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Já o Paulo de Tarso
não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Agora a polícia vai indiciar eles pelo crime, no caso o Fabiano e o menor, pelo crime de homicídio. Já o menor de idade, apenas o ato infracional de homicídio. Adriane Diniz. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E um terreno abandonado tem tirado a paz dos moradores do bairro Alvorada. O local virou moradia de usuários de drogas e assaltantes, que têm feito vítimas por lá. Quem mora nas proximidades se sente inseguro. Os moradores aqui da rua Balbi Carreira, que fica no bairro Alvorada 1, estão apavorados e amedrontados com a onda de assaltos que vem acontecendo aqui nesta área da cidade. É justamente daqui que esses criminosos surgem para fazer o mal. Ou seja, as pessoas que passam por aqui aceleram os passos com medo de serem assaltados. Tudo isso porque aqui funcionava uma distribuidora de medicamentos. O local foi desativado há cerca de 1 ano e meio e está assim. Nessas condições, o mato toma conta aqui desse local e o portão, acredite só, fica aberto 24 horas por dia, ou seja, qualquer pessoa tem acesso a esse local. Você que é morador antigo aqui dessa região, sabe que é perigoso passar aqui na frente, inclusive durante a noite. Ladrão passando toda hora, levando coisa de dentro, é telha, é grade, é tudo. Aí de madrugada, nós chegamos às vezes de madrugada para sair, minhas filhas trabalham, pegam a rota 3h30 da manhã, tem que acordar para deixar ela na frente de casa, até a rota dela passar. Aí nós estamos sem paz. Segundo os moradores, essa área aqui da cidade não era tão perigosa. Só que depois que esse local foi abandonado, aí sim começou o terror desses moradores. Vocês, inclusive, já procuraram os donos desse local, já ligaram. Qual foi a resposta que vocês receberam? A gente liga para lá, só que fica lá, a secretária não passa o recado para os donos, né, lá, e fica, acho que fica acumulado lá. E a gente fica apavorado aqui, como a senhora está vendo aqui, né? A situação nossa aqui é muito perigoso. Como o portão está aberto, a gente vai entrar aqui para mostrar para você como é que está esse local abandonado. A gente vê que tem até um caminho aqui, já é feito por essas pessoas, por esses usuários de drogas que vêm todas as madrugadas para cá. Essas pessoas que moram aqui na rua só entraram aqui porque a nossa equipe de reportagem está aqui hoje. Fora isso, o medo toma conta. Com certeza, aqui o pânico toma conta, né? Devido muito usuário de droga, tanto de dia como à noite, né? E a bagunça que eles estão fazendo também, destelhando. A gente não pode ficar na rua, que a gente também eles levam o nosso celular, né? Os objetos pessoais. E a gente quer providências aqui para ver se melhora mais as nossas condições aqui no nosso bairro. Só para você de casa ter uma ideia, esses criminosos agem da seguinte forma. Eles ficam aqui no cantinho, veja só, abaixados aqui, à espera de uma vítima. Passou alguém aqui, eles observam, já saem aqui pela porta principal e assaltam essas vítimas. Inclusive, quando a nossa equipe de reportagem chegou aqui, a gente conseguiu ver uma movimentação ali naquela área abandonada. Só que eles fugiram, saíram pelos fundos sem deixar nenhuma pista. E é claro que os moradores pedem que providências sejam tomadas, porque há cerca de 1 ano e meio eles não têm paz aqui nesta rua. E o homem que agredia a ex-mulher é preso após tentar cortar o cabelo da vítima com uma faca. O caso aconteceu na zona leste de Manaus. A vítima ficou casada com um suspeito de 26 anos há mais de 1 ano. Resultado da relação, um filho. Mas, por conta de alguns desentendimentos que aconteciam sempre na casa da família, eles estavam separados há 4 anos. Decidiram, através de um acordo, manter a guarda compartilhada da criança. Na última segunda-feira, a jovem estava em casa e o filho na casa do ex-companheiro. Decidiu buscar a criança.
Quando se deslocou até o bairro Jorge Teixeira, já se deparou com o ex-marido. Logo, na sala, eles iniciaram uma discussão. O rapaz, alterado, começou a agredir a jovem com vários socos na região do rosto. Em seguida, insinuou que iria pegar uma faca e depois cortar os cabelos da vítima. Mas o irmão do rapaz conseguiu evitar essa situação. E foi nesse momento que a vítima conseguiu fugir da casa e já se deslocou diretamente para a delegacia especializada em crimes contra a mulher. Em depoimento, a vítima de 25 anos relatou outras agressões do ex-companheiro, mas nada que se comparasse à última da segunda-feira. Foram muitas agressões com socos, tapas, ele chegou a jogar lá o chão, continuando com as agressões, e foi quando ele começou a verbalizar também que queria uma faca para cortar os cabelos da vítima. Nesse momento o irmão dele interviu na situação, ela conseguiu correr, conseguiu fugir e veio imediatamente até a delegacia fazer a denúncia. Então, apesar de haver uma separação já há um bom tempo, esse autor ainda continuava com várias atitudes agressivas em relação a essa vítima. No caso mais de não aceitar mesmo a separação pelo fato. Pelo que consta, existe alguma possibilidade de não aceitação. Porém, não há uma motivação específica. Muitas mulheres elas têm medo de vir à delegacia denunciar porque elas são ameaçadas de morte. E elas precisam entender que a partir do momento da denúncia é que elas vão conseguir cessar com o ciclo da violência. A denúncia é o que vai fazer com que essa vítima se liberte desse autor e comece aí a viver uma vida sem violência. Vai responder e vai ser encaminhada agora para a justiça, vai ficar à disposição da justiça. E na zona norte de Manaus, criminosos invadiram uma casa e toda a família foi feita refém. Quem tem os detalhes desse crime é o repórter Danilo Alves, que continua ao vivo com a gente. Danilo, os criminosos surpreenderam as vítimas enquanto elas dormiam, é isso? É isso mesmo, Adriane. Foi na madrugada dessa terça-feira. Foram 3 homens, esses 3 homens invadiram a casa desse funcionário público de 43 anos. Ele morava com a mãe, na verdade com a esposa, e um filho de 7 anos. Eles estavam dormindo todos juntos no mesmo quarto quando eles foram surpreendidos por um homem. Chegaram lá, de acordo com o próprio delegado da especializada em roubos e furtos de veículos, Rafael Alemã, que explicou como aconteceu esse roubo. Eles chegaram, um deles subiu aonde a família morava, no caso dormia no quarto, e com uma lanterna já foi no rosto do pai perguntando onde tinha dinheiro, porque a informação que se tinha é que na casa havia uma quantidade muito grande de dinheiro. Depois que o funcionário público informou para eles que não tinha conhecimento de nenhuma quantia dentro da casa, eles começaram a agredi-lo. Foram chutes e socos e, claro, outras agressões verbais, que a gente não pode falar aqui. E depois disso, a esposa desse funcionário público desceu por ordem dos bandidos para amarrar o cachorro, enquanto um outro suspeito já revirava a cozinha, a sala e começava a fazer a limpa. Os suspeitos, esses 3 homens, eles levaram o carro da família e dentro do carro da família outros objetos, como videogame, televisores, 2 televisores para ser mais exato, também DVD, 3 celulares, um fogão de mesa e tudo isso dentro do carro da família, um modelo S10, uma picape. E depois disso fugiram, mas nenhuma informação foi revelada pela polícia. As vítimas informaram que não tinha nenhum sinal de arrombamento na casa. A polícia também confirmou essa versão, que não havia nenhum sinal de arrombamento na casa, e começou a se suspeitar quem poderia ter sido a pessoa que teria auxiliado a esses bandidos entrarem, ou alguma coisa ali, sei lá, ferramenta que acontecesse, porque quando os bandidos foram embora, se viu ali o cadeado aberto com a corrente aberta e também uma outra chave jogada no lixo. Então, provavelmente a pessoa teria a chave da casa. E as vítimas disseram que apenas a babá teria uma chave reserva, mas que essa babá até o momento não foi identificada, não teve o nome revelado.
como as vítimas também não tiveram, mas que deve prestar depoimento na delegacia nessa quarta-feira. A gente acredita, né, que os suspeitos estão logo próximos de ser presos, porque conforme da Rafael Alemã, que é o delegado, junto com, lógico, o delegado da área, que também faz as investigações desse crime, estão bem próximos de alcançá-los, já que o veículo parece que já tem informações do paradeiro. Além disso, a gente sabe que o boletim de ocorrência é muito importante porque elenca, lógico, todos os objetos que foram roubados, e eles informaram também que a localização desses bandidos também é na zona norte da cidade. A gente espera que eles sejam logo presos. Agora imagina só, né, Adriane, você ser acordado durante a noite por 3 bandidos, né, armados, e passar por uma noite de pânico dessas. É bem complicado. Imagina ainda com uma pessoa que está com um filho pequeno, né, uma criança. Esses bandidos realmente não têm mais nenhum tipo de respeito. Nunca tiveram pela população, na verdade, né, Adriane? Situação desesperadora, né, Danilo? Uma criança de 7 anos tem que passar por uma situação como essa, né? Ter uma arma próximo à sua cabeça ali, com pessoas agindo com violência, né? É o que a gente espera, de fato, que a polícia consiga solucionar, e, pelo visto, a investigação já está em andamento e está avançada, né? Para que essas pessoas possam ser presas e o material que foi roubado recuperado. Obrigada pelas informações. E a Polícia Federal cumpriu ontem mandados de prisão aqui no Amazonas e em mais 4 estados. 5 pessoas foram presas suspeitas de participarem de um esquema de comércio ilegal de ouro que arrecadou mais de 20 milhões de reais. Segundo as investigações, os criminosos se aproveitavam de benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Ainda era madrugada quando as equipes saíram para cumprir os mandados. Os agentes fizeram buscas na empresa Ciala do Amazonas e no escritório de contabilidade Braconte. Uma pessoa identificada como Eduardo da Cruz foi presa e levada à Superintendência da Polícia Federal. Também foram cumpridos mandados em Roraima, Rondônia, Minas Gerais e São Paulo. As investigações começaram 2 anos atrás. A operação ela teve início com uma ação de fiscalização da Receita Federal. A Receita Federal nos procurou porque havia indício de fraude. Foi uma remessa de ouro de uma empresa de Minas Gerais para o Amazonas. E, para nossa surpresa, quando foi submetida à perícia criminal, a gente percebeu que não se tratava de ouro, mas de uma prata banhada de ouro ali para simular a movimentação de ouro. Para justificar a venda de uma certa quantidade de ouro, as empresas precisam antes comprovar como esse metal foi adquirido. E é nessa hora que, segundo as investigações, elas utilizaram prata banhada a ouro para driblar a fiscalização. Depois de receber o aval das instituições de controle, a mercadoria era substituída por ouro extraído de garimpos. A polícia acredita que em 4 anos o grupo vendeu mais de 20 milhões de reais em ouro ilegal. As investigações apontam ainda que os criminosos se aproveitaram de benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, simulando o beneficiamento do ouro em empresas do polo industrial. Esse prejuízo é o cálculo referente ao valor do ouro que foi ilicitamente inserido no mercado, né? Então, o minério ele é de propriedade da União Federal, todo minério. E para você explorá-lo deve haver uma autorização, né, antigamente deferida pelo DNPM, hoje pela Agência Nacional de Mineração. Então, só o que foi ilicitamente inserido no mercado, sem autorização da União, seriam mais ou menos esses 20 milhões, né, ou mais. O estado tem o 2º maior garimpo ilegal do Brasil, o Garimpo do Juma, localizado em Apuí, a 408 quilômetros de Manaus. Um crime que, segundo o Ministério Público Federal, envolve ribeirinhos, empresários e até autoridades. Ficou muito evidenciado isso e foi objeto da ação civil pública do Ministério Público Federal. Em 2017, no início de 2017, foi constituída uma cooperativa de garimpeiros forjada, foi fomentada pelo governo do estado do Amazonas à época e pela diretoria-geral do DNPM. E fraudes de mais de 11 milhões de reais no município de Nova Olinda do Norte são investigadas na Operação Eldorado. Ninguém foi preso porque o inquérito ainda não foi concluído, mas, de acordo com o Ministério Público do Estado, o esquema criminoso envolve o ex-prefeito da cidade, funcionários públicos e 5 empresas de fachada que pertencem ao mesmo dono.
Foram 8 mandados de busca e apreensão cumpridos nesta terça-feira. Um deles neste condomínio na zona centro-sul de Manaus. Aqui a polícia encontrou um carro de luxo e uma moto. Mas o objetivo era recolher documentos que comprovassem as fraudes em Nova Olinda do Norte. Durante a investigação, foi identificado que parte do dinheiro desviado, R$ 121 mil, serviu para o pagamento de propina a funcionários públicos e responsáveis pela comissão de licitação do município. Nesta casa, foram encontradas listas com valores que podem ter sido desviados da prefeitura, confirmando as denúncias de corrupção ativa e passiva. Os arquivos vão ajudar a concluir a investigação que começou no ano passado e vão determinar também o papel de cada um dos envolvidos no esquema criminoso. De acordo com o Ministério Público do Estado do Amazonas, a Operação Eldorado investiga 14 pessoas e 5 empresas. Essas empresas pertenceriam ao mesmo sócio e teriam fechado contratos e alguns convênios com a Prefeitura de Nova Olinda do Norte, arrecadando mais de 11 milhões de reais do município durante o período da investigação. O desvio ocorreu entre os anos de 2013 e 2016, durante a administração do ex-prefeito de Nova Olinda, Joseias Lopes da Silva. O esquema também contou com o envolvimento do ex-secretário de Finanças, o que aumenta para 16 o número de investigados. O Ministério Público afirma que mais de 5 milhões foram gastos sem comprovação por meio de nota fiscal. A fraude incluía a compra de materiais que nunca chegaram ao município e serviços que nunca foram executados. Uma das empresas vendeu, numa das notas, 1.000 pastas AZ lombo grosso para o município de Nova Olinda. Apesar de, no mesmo período, ou seja, de 2013 a 2016, a empresa só ter adquirido 300 pastas. Então eu teria aí uma diferença de 700 pastas que podem não ter sido entregues. Ou, se foram entregues, não entraram na contabilidade da empresa. Os responsáveis pela investigação afirmam ainda que a organização criminosa deve responder também por lavagem de dinheiro e peculato. 11 milhões em bens das empresas e dos suspeitos foram retidos pela Justiça na tentativa de minimizar o prejuízo para a administração pública. Mas antes de propor qualquer ação no Judiciário, o Ministério Público procura buscar todas as provas necessárias para que, em base uma condenação, que nós temos certeza nesse caso, que ela ocorrerá em face do que nós já temos. Essas operações também são destaque no jornal A Crítica de hoje. Dia de operações, investigadores estaduais focam em desvio de verba pública e federais e miram garimpo ilegal. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E o adolescente do município de Barcelos, que sobreviveu à raiva humana, agora vai começar um tratamento de reabilitação. Matheus Santos da Silva, de 14 anos, vai ser acompanhado nessa nova fase por uma equipe de profissionais da Fundação de Medicina Tropical por tempo indeterminado. A equipe de especialistas da Fundação de Medicina Tropical montou uma enfermaria exclusiva para cuidar do garoto. Matheus dos Santos da Silva, de 14 anos, é o segundo paciente do Brasil que sobreviveu ao vírus da raiva, o 5º no mundo. A luta agora é para tratar as sequelas da infecção neurológica. Segundo os médicos, Matheus não recuperou movimentos importantes para a respiração, fala e alimentação. Ele estava em tratamento no Joãozinho e aí nós recebemos ele já com uma perda de peso. A gente está medindo pela circunferência do braço porque ele se encontra acamado, então a gente não tem como deslocá-lo para pesar. Então a circunferência do braço, na última avaliação estava 17,7, hoje já está 19, então isso quer dizer que a alimentação está nutrindo ele adequadamente como a gente espera. Nos próximos meses, o garoto vai ser atendido por nutricionistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Tão longo quanto o tratamento é a esperança pela recuperação do paciente. É uma criança que já sofreu bastante, mas que ele é forte, né? E ele tem realmente esse desejo de ficar vivo, né? E a gente vê sempre o apoio dos pais, a esperança dos pais, isso nos anima. Não significa que todo
toda essa reabilitação ele vai necessitar para a vida inteira, mas pelo menos a fisioterapia ele vai precisar. E o único sobrevivente da queda do avião que caiu na semana passada foi transferido para São Paulo. Segundo a direção do Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, o quadro de saúde de Fábio Matias da Cunha, de 47 anos, que era considerado gravíssimo, agora é estável. Ele está consciente e já respira sem ajuda de aparelhos. A transferência para o Sudeste foi um pedido do próprio paciente para concluir o tratamento próximo de seus familiares. O acidente com o monomotor foi na semana passada. 4 pessoas morreram. A aeronave caiu depois de decolar do aeródromo de Manaus. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Força Aérea Brasileira. E não é novidade que o Conjunto Viver Melhor passa por inúmeros problemas desde que foi inaugurado em 2014. Dessa vez, os moradores denunciam as condições precárias das quadras poliesportivas. Para você ter uma ideia, falta iluminação, drenagem e sem contar que até as traves, né, não tem naquele local. Sem contar que as grades também estão danificadas. A nossa equipe esteve lá e mostra essa situação para a gente. Espaço não falta, nem jogadores. Mas quando se trata de infraestrutura, as quadras do Conjunto Viver Melhor ficam a desejar. Das 6 que existem no local, todas apresentam algum tipo de problema. Nessa, por exemplo, falta o básico: a trave para o futebol e o handebol, e até a cesta para o basquete. Só que quando a gente chega aqui, esse negócio aqui, o esgoto, tudo horrível, né? Fede que só aqui, aí só tem uma trave ali que pega só do outro lado, e a gente fica dependendo da outra quadra e a iluminação aqui tá péssima. Então a gente estamos pedindo um apelo aí, né? Uma melhoria. E a lista de problemas só aumenta. Refletores que não funcionam, grades destruídas e uma rede de drenagem precária que impede o escoamento da água. Os esportes aqui, as quadras daqui estão praticamente abandonadas. Só não estão tão abandonadas porque às vezes nós próprios moradores tentam buscar o meio mesmo para a gente melhorar o nosso jeito de praticar aqui, melhorando alguma coisa, cuidando um pouco, apesar de nós não poder fazer muito, né? Às vezes, que nem como as pessoas dizem, você não pode fazer porque é do governo. Mas também, se a gente for esperar pelo governo, olha o que acontece. Sem trave, sem iluminação, sem uma drenagem. Isso que acontece. Os moradores que usam as quadras ainda reclamam da falta de limpeza. O mato cresce à vontade e falta até banheiro. Não tem banheiro, outra coisa também, a gente está aqui a desdarar. Principalmente as mulheres, que são muitas mulheres que jogam, entendeu? São mães, são moradores do Viver Melhor, que querem participar do projeto, não vêm por causa de algumas dificuldades. Segundo os moradores, desde que a segunda etapa do Conjunto Viver Melhor foi inaugurada em 2014, as quadras não recebem manutenção. Situação frustrante para quem tem o esporte como única opção de lazer por aqui. É um dos projetos que tem aqui na comunidade, né? Para os jovens que não têm, o que fazer aqui no Viver Melhor, que é meio distante, é esquecido, como vocês podem ver a quadra aqui. É uma forma de tirar os jovens de fazer coisa errada, de, estar no meio das drogas e podendo praticar um esporte, só que as condições não favorecem, né? Poderíamos estar jogando, saindo os jogadores daqui de futebol, de handebol, de vôlei, mas as condições estão precárias, né? E a gente pela muito por isso. E o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação lançou um portal exclusivo na internet para o usuário do programa Passe Livre, que assegura às pessoas com deficiência e baixa renda o direito de gratuidade do transporte rodoviário interestadual. O Milton e o Marlisson são deficientes visuais. Já tentaram algumas vezes comprar passagens de ônibus para irem a outros municípios do estado, mas nem sempre conseguem. O que acontece se não há um treinamento às pessoas que atendem as pessoas com deficiência, entendeu? Aqui, quando eu vim tirar uma passagem para Presidente Figueiredo, eles falaram que tinha que vir uma semana antes, retirar a passagem para poder viajar. Só que no nosso passe fala que nós temos 3 horas antes de viajar, nós podemos tirar nossas passagens. Então, nesse caso, é descumprido, né, a lei, por causa que o que está escrito não vale para eles, entendeu? Eles nos relatam que não tem vaga disponível, né? Até porque a gente concorre a essas vagas
com pessoas idosas também. Não sei como é esse critério que eles fazem para disponibilizar esse bilhete da gratuidade com passe livre federal. A Lei Federal número 8.899 de 1994 garante a gratuidade para pessoas com deficiência, seja física ou mental. É essa carteirinha aqui que deveria garantir esse direito. Inclusive já fui um que tentei tirar uma passagem aqui no guichê e tive que pagar para Manacapuru. Triste, né? Infelizmente é a realidade. O problema é que as empresas de ônibus que fazem esse transporte são obrigadas pela lei a garantir apenas 2 assentos por veículo. Isso incluindo deficientes, idosos, crianças e policiais. Quem faz essa fiscalização é a Arsan. Veja bem, o idoso hoje ele tem a maior demanda de solicitar essa gratuidade. O deficiente, ele está lá, ele não utiliza muito esse serviço, mas quando ele está na rodoviária, né, os nossos agentes encaminham eles para os guichês para eles ver qual é a situação que está. Então, na hora, a gente tem que ver que o deficiente ele tem que chegar 3 horas antes, né, fazer esse contato com a empresa para que ela lhe proporcione essa gratuidade. No ano passado foram mais de 30 mil gratuidades. Para pessoas com deficiência, apenas 169. Apesar das dificuldades para ter o direito garantido, a carteira de passe livre é essencial nesse processo. Sem ela, não existe a gratuidade. E o Ministério dos Transportes agora tem um site para que pessoas com deficiência consigam tirar essa carteira de forma online. O site é o portal.transportes.gov.br/passe livre. Aí é só preencher os espaços corretamente e clicar em enviar. A carteira vai chegar no endereço fornecido nos dados. Agora são 6 horas e 42 minutos. Vamos saber como está o trânsito na cidade? O nosso drone, nesse momento, está sobrevoando a área ali da Torquato Tapajós. Essas imagens são feitas ali na saída da Max Teixeira com acesso à Torquato Tapajós. E já dá para perceber que quem precisar transitar na Torquato vai enfrentar dificuldades. Quem segue no sentido do Novo Israel, Santa Etelvina, Max Teixeira para a Cidade Nova, não tem problema nenhum. Mas para quem sai da alça da Max Teixeira e para quem já vem da Torquato no sentido centro da cidade, enfrenta dificuldades nesse momento porque o trânsito é lento. A gente não tem informação de nenhum acidente nessa área. Aqui a gente está passando na saída ali do Ajuricaba. Não tem nenhum acidente nesse momento, nenhuma pane mecânica, mas o fluxo já é muito intenso de veículos e a tendência é piorar, né? Porque daqui a pouquinho as pessoas começam a sair mais de casa para ir chegar ao trabalho, deixar os filhos na escola, o trânsito vai fluindo e mais na frente a gente percebe que a dificuldade é maior ainda para quem vai seguindo no sentido da Assembleia Legislativa, ali para ter acesso a Mário Ipiranga Monteiro. Trânsito lento, mas dentro da normalidade para o horário na Torquato Tapajós, no sentido centro da cidade. Sentido oposto, contrafluxo, o motorista, quem está também no transporte coletivo, não enfrenta nenhuma dificuldade. Vale lembrar que mais ali na frente tem a faixa exclusiva do transporte coletivo, então evite o lado esquerdo da via para você não ter nenhum problema, né? Porque a multa com certeza pesa bastante no bolso. E depois do intervalo tem a nossa interação com a Rádio FM O Dia. A gente fala do pedido de prisão contra o presidente do Sinetran por desvio de verba que seria usada para a renovação de frota de ônibus. Tem ainda o fim do prazo para a comprovação de vida, aquele processo obrigatório para quem recebe benefícios. É um instante só, não saia daí.